Acompanhe agora a terceira parte da discussão que eu tenho feito com vocês sobre periodização do treinamento esportivo, fisiologia e métodos de treinamento. Lembre-se também que todo o material que eu trago aqui no podcast você pode encontrar também no meu site www.guilhermetuscher.com.br. Lá você encontra também textos, muitos vídeos e também alguns cursos. Vamos lá. Falamos a ideia aí do macrociclo, né? E a gente está descendo agora. Vamos falar das características do mesociclo. Porque o que acontece? Esse desenho aqui geral vai sempre acontecer. A diferença é a duração de cada uma dessas fases ou períodos, mas a lógica é sempre essa daqui. Para que o treino realmente atenda às características do nosso nadador, do nosso aluno, a gente começa a partir, né, a conhecer as partes menores da periodização para que elas sejam realmente aí, ou para que atendam realmente às nossas necessidades. E a gente fala então do mesociclo. Eu disse para vocês que há uma tendência da gente associar o mesociclo ao mês e por causa disso a gente tem uma tendência de fazer um mesociclo de 4 semanas. Mas Guilherme, o mesociclo precisa ter 4 semanas? Não, de acordo com a literatura, o nosso mesociclo pode ter de 3 a 6 semanas. Então ele pode ser um pouquinho menor de um mês, do que um mês, e pode ser um pouquinho maior do que um mês também. Por que tradicionalmente se pensa em 4 semanas? Porque fica mais fácil de coordenar o calendário da nossa vida, do dia a dia, com o calendário de competições. Guilherme, eu vou escolher 3, 4, 5 ou 6 semanas para o meu mesociclo. Depende do que você quer alcançar com aquele mesociclo. Se a gente tem um mesociclo, por exemplo, inicial, que o atleta acabou de sair de uma transição, ele está no início da temporada dele, talvez não justifique a gente ter um mesociclo de 4 ou de 6 semanas. Como ele estava em processo de treinamento, talvez um mesociclo inicial de 3 semanas seja o suficiente. Se a gente está pensando que o atleta ficou 4, 5, 6 semanas de férias, ele está voltando a treinar, talvez um mesociclo inicial de 4 semanas, de 5 semanas, pode ser que se justifique. Se a gente está falando de um mesociclo onde você entende que você tem que desenvolver uma capacidade dentro da piscina ou fora da piscina, que é uma coisa que o atleta ainda não tem, uma capacidade que o atleta ainda não manifesta de maneira adequada, você pode entender que você precisa de mais tempo para aquilo. Então você pode pensar talvez em 4, 5, 6 semanas. Guilherme, poxa, mas isso é tão subjetivo. Infelizmente. A gente tem até na literatura alguns estudos com periodização que eles trazem para a gente algumas alterações, né, de manifestação das capacidades motoras em função do tempo de treino. A gente poderia ter isso com referência, mas o que acontece? Geralmente essas referências são para atletas de nível olímpico, de nível mundial, e talvez essas referências não sirvam para a maioria das pessoas. E além disso, geralmente os tamanhos amostrais são pequenos, então pode ser que muitas vezes esses resultados sirvam somente para aqueles atletas, e para a gente é só uma ideia e não sirvam para os nossos atletas. Tá? Então, os mesociclos, duração de 3 a 6 semanas, e a gente vai dar nome para esses mesociclos. E a gente vai dar nome para esses mesociclos para que a gente entenda que esses mesociclos têm características. Quando a gente fala o nome de uma pessoa, quando ouve o nome da pessoa, a gente acaba lembrando de algumas características que a pessoa tem. Características físicas, características emocionais, a maneira da pessoa falar, se a pessoa ela é mais irritadiça, menos irritadiça e por aí vai. Então, as pessoas elas têm nome e esses nomes quando a gente conhece a pessoa, a gente associa o nome da pessoa às características dela. Então, a gente dá nomes também aos mesociclos, porque a partir do momento que os mesociclos têm nomes, a gente consegue entender a característica daquele mesociclo, que a gente viu que pode ser de 3 a 6 semanas. Então, o mesociclo inicial ou de incorporação, geralmente é o primeiro mesociclo do seu ano. Então, está escrito ali, ó, primeiro mesociclo da fase básica. A gente falou que sempre é fase básica e depois a fase específica. Então, o mesociclo inicial ou de incorporação, ele só vai acontecer no início da sua temporada. Por que ele é importante? Porque o atleta ou está vindo de férias, ou ele está vindo de um período de transição, onde ele estava com uma quantidade de treino que era muito baixa. Para que não haja um aumento abrupto do treinamento, que pode levar o atleta a ter lesão, alguma coisa nesse sentido, esse retorno para o treinamento ele é paulatino, ele é gradual, e o mesociclo que tem essa característica é o mesociclo de inicial ou de incorporação.
Eu vou explicar todos, aí se vocês tiverem alguma dúvida a gente conversa aí. Depois a gente tem o mesociclo básico. O mesociclo básico é o mesociclo mais comum dentro da periodização. Apesar de ter o nome de básico, é justamente nesse tipo de mesociclo onde a gente vai desenvolver a forma esportiva. Lembra, o objetivo do período de preparação é desenvolver, é elevar a forma esportiva. E onde é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer nos mesociclos básicos. A literatura traz para a gente que esse mesociclo básico pode ser de dois tipos, ou de desenvolvimento ou de estabilização. O desenvolvimento, como o próprio nome diz, significa elevar a forma esportiva. E o mesociclo básico de estabilizador ou de estabilização, o próprio nome também diz para a gente, que significa que eu quero tentar manter uma condição que foi adquirida. Então, olha só. Vamos supor que o seu período de preparação seja extremamente longo. Eu tinha falado anteriormente da proposta de um período de preparação de 8 a 10 meses. Seria ilusão a gente acreditar que o atleta vai melhorar de forma contínua e indefinida. Isso não vai acontecer. A gente precisa treinar, melhora um pouquinho, e quanto mais treinado você é, mais difícil é você melhorar. Então você vai treinar durante um tempo, vai manter aquilo, vai treinar, vai perder, é um processo cíclico. Então, se você tem um mesociclo, um macrociclo, muito longo, você pode ter alguns mesociclos básicos de desenvolvimento seguidos de um mesociclo básico de estabilização. Ou seja, você treinou com a intenção de melhorar a forma esportiva, mas você entende que, ao invés de tentar continuar melhorando, seria interessante manter aquela condição para que o atleta se adapte àquela condição que é nova para ele, para só depois voltar a aumentar a carga de treinamento por meio de um novo mesociclo básico de desenvolvimento. O mesociclo de recuperação, o mesociclo recuperativo, ele só acontece no período de transição, que é aquela última etapa lá, aquele último período do nosso macrociclo. Então, mesociclo inicial ou incorporação, que é o primeiro que está aí. É o primeiro, é o que vai abrir a minha periodização. Mesociclo básico é o miolo da minha periodização. Mesociclo recuperativo ou de recuperação só vai acontecer no período de transição, porque a finalidade da transição é toda de recuperação. Mesociclo de controle. Você pode oferecer um mesociclo de controle no final do período de preparação, tanto na fase geral quanto na fase específica, e a intenção dele é você avaliar o seu atleta. Então, por exemplo, você tem uma competição com o campeonato nacional, que seria a sua competição mais importante, e algumas semanas antes você tem uma competição estadual, um campeonato estadual. Você poderia, ao invés de colocar a competição estadual como no período de competição, porque a competição estadual para você ela não é tão importante, você sabe que seu atleta vai ter um bom desempenho, você quer usar a competição estadual como competição de controle. Então você vai coincidir, você vai casar a competição estadual com o mesociclo de controle. E a intenção é você avaliar o seu atleta. Você vai avaliar o seu atleta para ver se aquilo que você queria que ele tivesse alcançado nas semanas anteriores realmente foi alcançado. Aí você pode estar fazendo uma combinação de testes no próprio clube, na sua piscina, testes em competição, você pode fazer um mix dessas duas propostas. Ele é obrigatório de existir? Não. Então, assim, na maneira mais simples, nós teremos abrindo o seu macrociclo, o seu mesociclo inicial ou de incorporação, e depois, até o final da fase de preparação, você tem um mesociclo básico de desenvolvimento. Se o seu macrociclo for muito longo, você pode mesclar alguns mesociclos básicos de desenvolvimento com o estabilizador. Se você achar interessante, você pode colocar no final da fase de preparação geral e no final da fase de preparação específica um mesociclo de controle, para você saber se aquilo que deveria ter sido alcançado em termos aeróbicos, anaeróbicos, de força, foi realmente alcançado. O mesociclo pré-competitivo ele coincide com a fase pré-competitiva e o mesociclo competitivo coincide com a fase de competitiva ou de competição. Por isso é escrito ali, competitivo, aqui em mesociclo, né? O que você falou é uma característica do período e da fase, que está certo. Aqui o mesociclo está competitivo, dependente das características da competição e do atleta. Por quê? Você tem às vezes uma competição estadual que dura só sábado e domingo, na natação. Você pode ter uma competição nacional que dura de quarta ou quinta até domingo. Então isso é uma característica. Dependendo se eu estou falando
De natação em águas abertas, pode ser que a competição, você tem uma janela de competição, que às vezes a competição depende das condições climáticas, então você não pode competir a qualquer momento, você tem uma janela. Depende se você tem competições mais próximas. Então esse momento competitivo e o pré-competitivo, eles são muito dependentes do nível do atleta, do calendário, da característica da competição. O restante você consegue moldar de acordo com o seu interesse. Pode, isso. Pode. Você pode fazer uma competição que a gente chama de competição preparatória. Em tese, as competições preparatórias ou de controle deveriam estar na fase de preparação geral ou específica. Mas você pode fazer uma competição simulada dentro do próprio clube, alguma coisa assim. Eu acho que o principal ponto é o seguinte: só deveriam estar no período de competição as competições que são mais importantes. As competições que não são importantes vão estar distribuídas durante o seu macrociclo. Então você deu um exemplo, né? Competir esse final de semana, tem uma outra competição daqui a 3 semanas. Essas duas competições estão no período de competição? Se sim, significa que as duas são extremamente importantes para você. Nas duas você tem que manifestar uma condição máxima, por isso que as duas estão no período de competição. Se você fala assim para mim, não, Guilherme, na verdade a competição de hoje ou de ontem era uma competição fraca, que eu sei que eu ia ganhar. Porque na natação a gente tem os tempos de classificação, então dá para ter mais ou menos uma noção. Então essa competição de hoje ela seria fraca. A competição daqui a 3 semanas que ela é muito importante. Então essa competição de hoje ela deveria estar no período pré-competitivo ou de preparação específica. E a outra realmente estar na competição. Então assim, às vezes você tem 2 atletas que participam, 2 ou 3, que participam das mesmas competições durante o ano. Mas em função do nível deles, a mesma competição para um é preparatória, para outro é competição da vida. Por isso que a periodização tem que ser específica para o atleta. É difícil entender essa característica do mesociclo, não são tantos. Percebam que no final das contas é como se fosse um quebra-cabeça que você já conhece as peças. Você tem que montar esse quebra-cabeça, mas você sabe que algumas peças vão ficar sempre no mesmo lugar. Como eu disse, o mesociclo inicial ele vai estar sempre abrindo o seu macrociclo. O mesociclo de controle, se você quiser oferecer isso para o seu atleta, vai estar sempre no final do período de preparação geral ou específico. O miolo é sempre de mesociclo básico de desenvolvimento. Se for um macrociclo muito grande, posso tentar intercalar esse mesociclo básico de desenvolvimento com o estabilizador. O mesociclo recuperativo está sempre na transição, não tenho o que pensar. O pré-competitivo coincide com a pré-competição e o competitivo coincide com a competição. Professor, existem ferramentas de ajuste, feedbacks para reajuste no planejamento? Existem algumas críticas em relação aos modelos de periodização, feitas na literatura, feitas por treinadores, e eu entendo essas críticas, mas muitas vezes eu não concordo porque é uma crítica que, na verdade, é uma incompreensão da periodização. E uma delas é em relação a isso, né? Poxa, Guilherme, você está lá, vamos supor que os atletas vão começar a treinar na segunda semana de janeiro e você, nas 2 semanas anteriores, está fazendo a sua periodização, a sua programação, vendo as competições, calendários da federação, da FARJ, da FASP, seja lá o que for. E você montou a sua periodização de 6 meses. Alguém pode falar assim, poxa Guilherme, mas se o atleta passar mal no meio do caminho, se ele ficar gripado, como é que você faz? Então a ideia é que você monte o esqueleto da sua periodização. Lembra, a periodização é a estrutura macro. E você, Edson, em função da adaptação do atleta, de alguma falha no processo de treino, de saúde, de problema de saúde, de problema com escola, dependendo da idade do seu atleta, alguma coisa assim, você tem que fazer ajustes no planejamento. Mas não necessariamente, talvez, você tenha que mudar a periodização. A não ser que ele tenha um problema muito grave, que ele tem que ficar 3 semanas sem nadar. Aí você, poxa, no meu mesociclo básico de desenvolvimento mais importante da temporada, o cara não nadou. O cara quebrou a perna. Sei lá, teve que ficar em casa engessado. Não tem jeito, você tem que fazer a mudança na estrutura macro. Mas se forem problemas normais do dia a dia, talvez você consiga fazer isso em termos de planejamento e não precise modificar a sua periodização. E isso é o que a gente considera que é um treino adequado, né?
Porque como o planejamento da nossa vida, a gente tem um planejamento para a nossa vida, um planejamento geral. Daqui a 10 anos eu gostaria de ser treinador de nível internacional, daqui a 10 anos eu gostaria de ter minha escola de natação, eu gostaria de entrar no mestrado, ser professor de uma universidade. Beleza, esse é o seu macrociclo, né? O objetivo do seu macrociclo, mas você entende que no dia a dia as coisas são mais complicadas e você tem que ir fazendo adaptações. Mas não é porque você fez adaptações no dia a dia que o plano geral mudou. Vamos supor que a gente tem aqui, esse primeiro azul, mesociclo, azul claro, é um mesociclo de incorporação, tá bom? Que a gente viu que os mesociclos são abertos assim. Depois nós temos dois azuis mais escuros, que eu vou chamar aí de mesociclos de desenvolvimento. Nós temos dois deles na fase geral e dois na fase específica. Tem a mesma característica, são de desenvolvimento. E o quarto mesociclo, que é um azul meio verde, sei lá, seria um mesociclo de controle. Tudo bem. E agora a gente vai começar a dar nomes para os microciclos, que são essas barras que estão embaixo. Vamos pegar esse segundo mesociclo, que tem um azul mais escuro. Percebam que tem 4 linhas embaixo na vertical. As duas primeiras linhas, elas são parecidas. Tem um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul. A terceira linha ela é toda vermelha e a quarta linha ela é praticamente azul. O que eu tentei representar aí? As duas primeiras semanas, que estão os dois primeiros microciclos, a gente vai dar um nome para eles que a gente chama de ordinário, que são os mesociclos, são os microciclos normais. Eles têm um pouquinho de azul, que seria uma carga moderada para intensa, e um pouquinho de vermelho, que é muito intenso. O terceiro microciclo, perceba que ele é todo vermelho, ou seja, ele é todo intenso. E o quarto microciclo ele é todo azul, ou seja, ele é de moderado para fraco. Se você entende que esse terceiro microciclo é para o cara pedir arrego, e ele falar para você, pô Guilherme, eu estou muito cansado. Eu vou falar, Edson, que bom, é para você treinar cansado. Porque tá numa semana, tá num microciclo disso acontecer. Se você, é lógico que depende de caso a caso, estou falando uma ideia geral, né? Mas se você, nessa terceira semana, que a gente está chamando de microciclo de choque, você oferece uma recuperação quando na verdade ele deveria estar cansado, você acaba comprometendo a semana seguinte, que é a semana de recuperação. Porque se na semana 3 ele não desgastou o que era para desgastar, o que ele vai se recuperar na semana 4? Aí na semana 4 pode ser que ele destreine. Porque ele treinou pouco na semana 3 e treinou menos ainda na semana 4. Então o cara destreina. Então olha que complexo. Tá certo? Só para botar minhoca na cabeça de vocês aí. Então vamos seguir. Então depois que eu falei para vocês que os mesociclos têm nome, eu vou falar para vocês que os nossos microciclos têm nomes também. A ideia é que de uma maneira geral os microciclos tenham duração de uma semana. Mas a gente vê na literatura que os microciclos podem ter de 7, que é uma semana, até cerca de 14 dias. Então você pode ter microciclos de 2 semanas, por incrível que pareça. Tradicionalmente a gente associa uma semana porque é mais fácil. Os mesociclos, tradicionalmente a gente associa a um mês porque é mais fácil. Mas não significa que o atleta precise sempre de 4 semanas para melhorar uma capacidade. Como a gente falou, pode ser que ele precise de menos, pode ser que ele precise de mais. E da mesma maneira, os microciclos também têm nomes. Percebam que os nomes são muito parecidos com os nomes que a gente deu aos mesociclos. E isso não deveria ser um critério de confusão, e sim um critério que facilite o entendimento. Então tem os microciclos, que são os microciclos ordinários. A palavra ordinária a gente usa muitas vezes com significado diferente, mas a palavra ordinária significa algo comum, algo trivial. Então os microciclos ordinários eles têm cargas moderadas e são os mais comuns de acontecerem no seu mesociclo. São os microciclos, que você vai ter com mais frequência. São aqueles dois primeiros que eu dei o exemplo lá, de azul com vermelho. Os microciclos de choque são aqueles que vão criar algum tipo de sobrecarga. Se a gente estiver falando da fase de preparação geral, há uma tendência dessa sobrecarga ser por meio do volume. Se eu estiver falando da fase de preparação específica, há uma tendência que essa sobrecarga seja por meio da intensidade. É aquela terceira linhazinha que eu representei lá como vermelho. Os microciclos de recuperação são os microciclos com carga de baixa
a moderada. São os microciclos, são os momentos dentro do mesociclo que vão levar o meu atleta a uma recuperação. Ainda não é uma recuperação completa, plena, porque essa recuperação plena, completa, vai acontecer no polimento, mas é uma recuperação muito maior do que as recuperações parciais que você ofereceu no microciclo de ordinário e no microciclo de choque. Vamos lá, a ideia é a seguinte. Na fase de preparação geral, eu falei um pouquinho antes isso para vocês, nós vamos reforçar isso mais à frente. Nela, a intenção é que haja um aumento do volume de treinamento. Olha aqui, ó, como é que há um aumento em cada semana do volume na fase de preparação geral. Então, propositalmente, eu coloquei, olha os dois primeiros, eu não sei que símbolo é esse, essas duas primeiras casinhas que representam o volume aí, elas têm mais ou menos a mesma altura. Quando chega no terceiro, houve um aumento, certo? Quando chega no quarto, está mais ou menos parecido com o terceiro, depois houve um aumento. Então a ideia é que você, ao longo de algumas semanas e aos poucos, você vai aumentando o volume de treinamento. Como que acontece esse volume de treinamento? Ou quando que acontece? Acontece geralmente nos microciclos de choque. Então, na fase de preparação geral, a gente cria sobrecarga por meio do aumento do volume. E isso acontece geralmente no microciclo de choque. Na fase de preparação específica, geralmente a gente cria sobrecarga por meio do aumento da intensidade. E isso acontece também no microciclo de choque. Porque o objetivo da fase de preparação geral está relacionado a volume de treino. Por outro lado, a fase específica está relacionado à intensidade do treino, à qualidade do treino. Nós temos um outro tipo de microciclos ordinário, que é muito parecido, só que a gente vai chamar de manutenção ou estabilizador. Esses microciclos de manutenção ou estabilizador, eles estarão dentro do mesociclo de estabilização. Não adianta você ter, como eu chamei antes aqui, ó, o mesociclo básico estabilizador e você colocar microciclos que desenvolvam. Você vai ter microciclos de desenvolvimento, que são o ordinário e o choque, dentro do mesociclo básico de desenvolvimento. Dentro do mesociclo básico estabilizador, você tem que oferecer semanas, que são os microciclos de estabilização, para ficar coerente. O microciclo de controle também vai estar coerente com o mesociclo de controle. Então, se você tem um mês, que a gente está chamando de um mês, né? Se você tem um mesociclo de 3 semanas, que é chamado de mesociclo de controle, que a intenção é avaliar o atleta, é testar o atleta na sua piscina ou então numa competição, se essa é a intenção, a gente deveria ter microciclos de controle dentro do mesociclo de controle. E por último, o microciclo pré-competitivo vai coincidir com o período pré-competitivo e o competitivo vai coincidir com o período de competição. Então, o que eu estou fazendo agora aqui para vocês? Eu estou apresentando uma proposta de associação dos mesociclos que a gente falou com os microciclos. Então, esse primeiro do lado esquerdo, na parte de cima, a gente tem um mesociclo de incorporação. A gente falou que os mesociclos podem ter de 3 a 6 semanas. Desculpa. Eu peguei de uma maneira geral aqui 4 semanas para que fique fácil da gente entender. Então eu estou dividindo o mesociclo de incorporação em um microciclo de introdução ou inicial, 2 ordinários e 1 de recuperação. Ou seja, eu tenho um primeiro microciclo com uma carga baixa a moderada, 2 microciclos, que são os ordinários, com uma carga moderada, e depois tem um microciclo de recuperação. Conseguem entender essa lógica, pessoal? Embaixo desse eu tenho um mesociclo básico de desenvolvimento. Se a intenção é desenvolver, eu tenho que ter cargas de média para alta. Então eu tenho 2 microciclos ordinários, que são cargas normais, mas são altas, tem um microciclo de choque e depois um microciclo de recuperação. O mesociclo básico de desenvolvimento vai seguir basicamente essa mesma lógica. Então, se você tem 2 mesociclos básicos de desenvolvimento, você tem ordinário, ordinário, choque e recuperação. Aí repete,
ordinário, ordinário, choque e recuperação. Essa proposta que eu fiz abaixo, de ordinário, choque, choque e recuperação, seria para um cara que é atleta, que é muito bom. Então você tem uma semana com cargas normais, 2 semanas com cargas muito intensas e depois você oferece uma recuperação. Então, para esse, vamos pensar num atleta de excelente desempenho, se a gente tivesse esses dois, se eu quisesse propor 2 mesociclos básicos de desenvolvimento, o primeiro poderia ser a primeira proposta e o segundo poderia ser a segunda proposta. Então, eu teria lá o primeiro mês dele, ordinário, ordinário, choque, recuperação. O segundo, ordinário, choque, choque e recuperação. Tá, mas o que acontece? Mesmo dentro de cada microciclo desse, mesmo no microciclo de choque, nós temos dias de cargas mais baixas. Então, o microciclo por si só, por mais intenso que ele seja, ele oferece momentos de recuperação parcial. Mas se você já parte do pressuposto que você conhece seu atleta e você sabe que ele tem uma característica de que ele não consegue fazer 2 microciclos de choque seguidos, se você já sabe disso, você oferece um microciclo de recuperação no meio. Mas se você sabe que ele consegue, com as recuperações parciais, progredir, você mantém do jeito que está. E esse que é o bacana. Isso aqui não é engessado. Isso aqui, o lance é fazer isso que você fez agora. Eu tenho que entender a filosofia de cada semana, cada microciclo, entender a filosofia de cada meso e levar isso para a realidade do meu nadador, do meu aluno. Se você tem alunos que são mais novos, pode ser que nem um microciclo de choque você precisa oferecer. Você poderia estar oferecendo ordinário, 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 recuperação. Se a gente estiver falando de crianças, em atletas, em processo de formação, a gente não vai ter muito esse problema, porque a maioria das crianças tem os mesmos problemas que precisam ser solucionados. Então a tendência é que você consiga atender a maior parte delas. Mas quando a gente começa a chegar com o pessoal ali de 15, 16, 17, aí começa a ficar complicado. Você possivelmente vai estar atendendo as necessidades de alguém e vai estar prejudicando alguém. Mas por outro lado, imagina você fazer 30 periodizações. Também não faz sentido, você vai ficar maluco. Então qual seria a minha sugestão? Vamos supor que você tem um grupo de 30, não crianças, porque eu acho que a periodização vai atender a todas elas, até porque para crianças a ênfase vai ser muito mais na técnica do que na parte física, tá? Mas vamos supor que você tem um grupo ali de 15 atletas que são juvenis, que são júniores. Uma possível solução seria você tentar criar subgrupos dentro do seu grupo. E você vai criar esses subgrupos por características. Então, dos 30 atletas, vamos supor que você crie 3, 4 grupos. E você, ao invés de fazer 30 periodizações, vai fazer 3 ou 4. E talvez as diferenças entre essas periodizações sejam tão sutis que você não tenha o trabalho completo de fazer 3 periodizações completamente diferentes. Mas você vai entender que mesmo dentro daquela categoria, pode ser que tenham atletas que tenham que treinar numa sessão, então no microciclo, no mesociclo, tanto faz, mais parte aeróbica. Vamos supor que todos sejam velocistas, mas você entende que tem um cara ali, tem um grupo de sujeitos que eles precisam treinar mais aeróbico, porque é uma característica deles. Se eles não treinarem um aeróbico melhor, eles rendem pouco, mesmo que a prova seja 100 livre ou 50 livre. E tem os outros caras não, que se eles treinarem muito aeróbico, eles vão destreinar. Eles precisam dar mais ênfase àquilo que é específico. Então você precisa criar critérios que aproximem esses atletas para que você faça uma periodização que seja adequada a esses subgrupos. Uma outra ideia, às vezes você tem 30 atletas num grupo lá de 15, 16 anos, mas você sabe que tem 2 ou 3 que são os caras que são os melhores. E você tem, às vezes, uma periodização para cada um deles. E para todo o restante, você tem uma proposta geral. Não é o ideal, pessoal, mas é o que muitas vezes a gente faz para solucionar esse problema, né? Por isso que os atletas que vão alcançando em nível olímpico, essas coisas, a tendência é que eles tenham um treinador só para eles. Não treinam com outras pessoas, né? Mas perceba que essa é uma adaptação mais de planejamento do que periodização, certo? Porque pelo que a gente falou, a periodização é estrutura maior. Então pode ser que a periodização de todos os atletas seja a mesma. Só que em termos de planejamento, porque são atletas com características diferentes, você teve que fazer isso, perfeito. Ou então, vamos supor que era 20 de 50 saindo a cada 1 minuto.
essa atleta melhor conseguia sair a 1 minuto. Tinha um grupo que tinha que sair para 1:15, tinha um grupo que tinha que sair para 1:30. E você respeitou as características de cada um deles. É uma forma também. Ele pode estar numa época que o objetivo seria desenvolver o que a gente chama de A2 ou de limiar anaeróbico, e você está treinando para potência aeróbica, para 3. Então é isso mesmo. Ele queria desenvolver um sistema energético, que nós falaremos isso mais para frente, só que o atleta está se sentindo bem e está conseguindo fazer além. Aí tem 2 pontos de vista. Tem uma corrente que acha que o cara tem que nadar sempre no máximo. Se era para fazer 1:10, 1:15, você está fazendo 1:05, perfeito, não quero saber, está no máximo. E tem outra corrente que defende que não, você está desenvolvendo uma capacidade que não era a minha intenção agora, e isso vai dificultar o meu planejamento. A questão é a seguinte, o rendimento esportivo é algo tão complexo e multifatorial que você vai ver às vezes pessoas que fazem coisas que a gente vai considerar que são erradas, mas mesmo assim parece que estão certo. E tem aquele outro cara que parece que faz tudo certinho e não chega em lugar nenhum. Não é difícil? Até pelo seguinte, essa determinação das velocidades de A1, A2, A3, zona 1, zona 2, zona 3, seja lá o que for, essas velocidades elas são determinadas num teste e às vezes o indivíduo fez o teste hoje, mas já passaram 4, 5 semanas e pode ser que ele tenha melhorado o desempenho dele. Entendeu a ideia? Então o cara estava fazendo, sei lá, o máximo dele, a velocidade mais rápida no 100 era 1 minuto, ele fazia lá para 60 segundos e se estipulou ali que para potência aeróbica ele tinha que fazer algo por volta de 1:10. Para ficar mais simples, ele tinha uma zona de treino que era por volta de 1:10, outra por volta de 1:20, uma acima de 1:30, alguma coisa assim. Tudo bem, mas já passaram 4 semanas, pode ser que ele tenha deslocado um pouco essas velocidades para baixo. Mesmo que o desempenho máximo não tenha melhorado, as velocidades submáximas podem ter melhorado. Ou você está num momento que saiu de uma recuperação, então você consegue manter umas intensidades maiores. Isso aí é a parte complexa do treino. Por isso que muitas vezes a gente vê que periodização, que treinamento é ciência e arte. Arte no sentido de você entender que as coisas são complexas e que o dia a dia vai fazer com que você crie coisas que não estavam previstas. Na semana que vem eu trago para vocês a 4ª parte dessa discussão. Acompanhe aí. Um abraço.